Oi, pessoal, boa noite para vocês. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, boa noite. Não sei se essa iluminação tá boa, tentei mudar de sala aqui na clínica. Tomara que dê tudo certo hoje. Ei! Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me ajuda aí, me diz se tá tudo certo? Deixa eu tentar desligar meu outro celular aqui, só para não ter nenhum problema. Aí. Pessoal, hoje a gente vai receber a Lorena, que é uma... Ela não, na verdade, ela não é bem uma ex-paciente minha, né? Ela vai contar a história dela, é uma história um pouco diferente do que vocês escutam das outras pacientes aqui, mas é uma história bem interessante, principalmente para as mulheres que não se conhecem muito. Agora eu preciso que ela... Deixa eu ver aqui como que eu faço. Eu não sei se a Lorena já tá me vendo. Lô, se você tiver por aí... Opa! Tô tentando colocar a Lorena aqui para vocês conhecerem ela. Eu não sei se ela já tá aqui me vendo. Hoje, então, a gente vai falar sobre septo vaginal, que é justamente o que a Lorena tinha. E ela pegou e fez uma cirurgia, e assim que ela vai contar pra gente como que ela tá depois dessa cirurgia. Então, ela vai contar pra gente tudo o que aconteceu desde que ela veio aqui para São Paulo. Eu não tô conseguindo achar a Lorena aqui. Eita, cadê ela? Lorena, cadê você? Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui no meu outro celular, que ela tava falando comigo aqui agora, para tentar entrar. Tem algumas pessoas aqui que são do grupo de vaginismo que a gente tem aqui na clínica, no WhatsApp. Então, se vocês tiverem, se vocês quiserem conversar com outras mulheres que têm vaginismo, que têm dispareunia, que têm alguma alteração, entra... Deixa eu ver aqui. Então, se vocês tiverem vontade de conversar com alguém que tem dor na relação sexual, que tem diagnóstico ou mesmo sem diagnóstico, então, o que que acontece? Vocês podem entrar no grupo de WhatsApp. Então, é um grupo que tem aqui na clínica. É só vocês entrarem em contato com as recepcionistas daqui, com a Vitória ou com a Ju. E aí... Ó, aqui a Lorena não tá aparecendo pra mim. Gente... Dei oi lá. Cadê você, Lô? Ah, aqui tá pra mim. Aqui.
Lô. Ah, consegui. Eita, que enfim! Gente, eu sou fisioterapeuta. Nada mais do que isso. Então fica difícil fazer essas coisas. Lô! Ai, meu Oi, Deus! cheguei. Até que enfim! Sim, Lô, eu passo maus bocados sem meu marido, menina. O dia que ele não é. pode estar aqui para me ajudar. Eu Aham. dou, eu dou cada penada aqui que, meu Deus do céu. E A acho que gente eu ficar acaba sofrendo sozinha. Não, total, menina, total. E aí eu fico, tava dizendo aqui a hora que você entrou que eu falei assim, gente, eu sou só fisioterapeuta. Para mexer nisso aqui precisa de muita coisa que eu não Aham. tenho. Uma ótima Ah, fisioterapeuta. ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, agora consigo Vamos lá. concentrar vendo a Lô aqui. Então, eu estava falando para o Aham. pessoal o seguinte: quem quiser fazer parte do grupo de WhatsApp que tem aqui na clínica, é um grupo direcionado para mulheres que querem conhecer outras mulheres que têm dor, que têm dificuldade em ter penetração, enfim. Muitas mulheres querem conversar com outras mulheres que têm a mesma dificuldade que elas, né? Para ver se encontra ali alguma alguma luz no fim do túnel. Então, a ideia de montar esse grupo de WhatsApp foi essa. No começo, eu fiquei com um certo receio, porque algumas pacientes, umas começam a comparar o tratamento umas com as outras, então isso era uma coisa que eu não queria que acontecesse, porque a mulher é sempre assim, Em sempre tudo. fica comparando, e aí, mas tem tido um resultado muito bom. Então, elas conversam entre elas, então tá sendo bem legal. Eu não faço parte do grupo, então até para elas terem a liberdade de conversar o que elas quiserem, né? Então, ó, quem tá dizendo aqui que quero, só entra em contato no WhatsApp aqui da clínica, ou depois da live, tudo. E aí é só vocês pedirem para a Vitória ou para a Ju, é a Vitória que está aqui agora à noite. E aí fala para ela, passa o telefone para ela, que ela coloca vocês nesse grupo para vocês conversarem com outras mulheres. E Lô, você também, se depois quiser participar também, mesmo que seja, sei lá, às vezes uma semaninha para Aham. conversar com essas mulheres. É... Ai, que bonitinho! Conversar com outras mulheres para elas conhecerem você, até para saber que é de verdade, né? Porque isso é uma coisa que as Exatamente. pessoas andam me questionando muito. Então, tipo, Aham. nossa, mas é verdade, né? Então, são mulheres verdadeiras, todos os nossos Aham. depoimentos são. A ideia é ajudar o maior número possível de mulheres. Com Então, certeza. essa é a nossa ideia aqui. Então, ó, a Lorena, Lô, você é de Maringá, não é isso? Isso, Maringá, no Paraná. Então, gente, a Lorena, ela é de Maringá, então ela veio para uma avaliação comigo, só que eu quero que ela conte para vocês a história dela antes. Lô, pode mandar bala, pode falar, pode contar a tua história aí, vamos relembrar tudo o que aconteceu. Vamos lá, hoje com um ânimo um pouquinho diferente, graças a Deus. Primeiramente, eu queria desejar uma boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É uma oportunidade muito rica esse bate-papo, né? E enquanto você me falou de eu ser de Maringá, eu até pensei, e eu bati na sua porta aí em São Paulo, daqui de Maringá, isso mesmo. Então, um beijo para todo mundo aí que está vindo pelo meu perfil, as demais pelo perfil da página do Vaginismo com a doutora Débora. E bora lá. Bom, meu nome é Lorena Letícia, podem me chamar de Lô. Gosto dessa intimidade. Eu acho que esse é o momento também da gente trazer essa familiaridade com todas que estão nos assistindo, principalmente aquelas que possam se identificar com o que vai ser falado aqui. Então, você é como eu, você é como qualquer outra mulher com as suas individualidades, com as suas características, mas a gente tem os nossos limites, né?
E uma das coisas que a Dé me mostrou com a sua equipe, com o seu projeto, foi justamente o autoconhecimento, a gente se conhecer, saber os limites, saber os medos, saber as inseguranças, saber o que está errado, o que está certo, o que as pessoas falam e às vezes não funciona para a gente e o que realmente funciona. Então, o grupo do WhatsApp, todo esse projeto eu acho maravilhoso por causa disso. Então é o seguinte. Eu, Lorena, tenho 27 anos e me casei há 7 anos atrás. E por ser de família tradicional, cristã, todo esse tabu em volta do sexo, do relacionamento sexual, me direcionou para uma vida, como é que eu posso dizer? De inseguranças, de como tocar nesse assunto, o que pode, o que não pode, enfim. Mas aí eu me casei, veio a vida adulta, a vida a dois, a vida sexual. Você se casou com que idade, Lô? Com 20. Com Eu tô com 20, vinte e mas você tinha sete. namorado antes. Isso, eu namorei 2 anos com o meu marido. Cheguei a namorar antes dele, mas cheguei a namorar 2 anos com o meu marido, sem relação. Mas assim, aí veio a vida a dois, né? Toda essa novidade, o que a gente escutou em pessoas falando em grupos, em ciclos de amizade, na igreja até mesmo, em filmes, em novelas. Ai, o que que é, como que é, a questão romântica, né? Mas não é só de romantismo o sexo, né? Ele tem uma questão biológica, ele tem uma questão emocional, uma questão hormonal, e é o que me fez parar aqui. Então, antes de dar o spoiler, até mesmo do resultado final, eu vou fazer o caminho que a reviravolta anterior, né? Então, eu me casei com 20 anos, né? Tô com 27, então acompanha os anos de vida. Então, com 7 anos de casamento, eu descobri recentemente que eu tinha um problema. Mas antes disso, no primeiro ano de casada, eu passei por um desconforto, que inicialmente foi, ah, não, mas é porque eu não sabia de nada, né? Ninguém nunca falou, a gente não conversa muito sobre isso e tal. Ah, não, vou tentar. Fui em alguns médicos, algumas médicas, ginecologistas. No entanto, que detalhe, antes de me casar, eu fiz exames de sangue, ultrassom, né? Indicação para quem vai casar e não tem vida sexual, fazer esses exames para saber se tem alguma doença, algum problema que interfira na vida sexual. Então, eu fiz tudo isso e estava normal. A ultrassom pélvica, os exames de sangue, tudo ok, prontinho para casar. Aí, então, o primeiro ano foi esse desconforto inicial. Ah, não, mas é porque a gente não sabe. Meu marido também, né? Virgem, primeira relação. Ah, não, a gente não sabe fazer, né? A gente não tá sabendo. Vamos procurar se conectar, saber como que vai funcionar. Até que eu consultei profissionais, e esses profissionais foram me falar, não, você é a mesma linha que eu estava seguindo. Você é nova, você acabou de casar, você não tinha contato com esse mundo. Você vai se acostumar, você vai se adaptar, você vai levar o seu jeito com o seu marido e tudo mais. E foi indo, Lô, e foi indo. deixa eu só te perguntar uma coisa, só para o Aham, pessoal que tá vendo entender. Quando você se casou, você casou virgem, e aí você foi para tentativa de relação sexual e não uhum. conseguia ter a relação porque você tinha dor. Isso, Quando exatamente. vocês tentavam a relação, você acabava sentindo dor, um Isso. desconforto, não sabia o que que era. Desconforto. Era uma dor muito grande? Então, hoje, vendo a trajetória, olhando para trás, eu inicialmente foi esse desconforto e essa dor inicial que não era muito grande. Tá. Porque a minha mente naquela época era, não estou sabendo fazer. Uhum. Então, não cogitei um problema anatômico, não cogitei um problema emocional, um distúrbio psicológico, não cogitei nada. Foi Era simplesmente falta de assim, experiência. de falta de experiência. Foi o que eu Tá. imaginei no primeiro ano. Beleza, foi passando o tempo, fui consultando com outras ginecologistas, até que eu fui examinada com toque.
E a ginecologista me falou, não, Lorena, você é normal, tá tudo certo, vai tentando, vai tentando. Aí veio a fase do, não, peraí, então eu não tô fazendo direito, vou me entregar, vamos Uhum. fazer dar certo. Aí vieram as dores mais fortes. Por quê? Não é nem pela intensidade do ato em si, mas como que eu posso dizer? Estava livre de problemas. Era só tentar. Sim, Era o que tá. eu tinha de indicação médica. Então, aí as dores já eram bem piores. Dores assim. E eu até falava pro meu marido: Nossa, amor, mas parece que tem uma parede. É a frase que hoje eu dou risada, mas assim, gente, eu falava: Não, como que pode? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu falava: Não, amor, parece que tem uma parede. Não vai passar. Tá Ah, doendo. mas aí deixa eu explicar uma coisa para quem está assistindo. Uhum. Quando as mulheres, essa frase que parece que tem uma parede, parece que tem um muro, parece que não existe espaço, é uma frase muito comum no vaginismo, tá? Então, por quê? Porque a musculatura ali do canal, ela é como se fosse um U e aqui em cima tem a uretra. Então, o que que acontece? Essa musculatura se fecha e formando meio que uma barreira física mesmo. Então, assim, existe diferenças. Só que aí é que tá a diferença de ser avaliada, né? E saber se é um vaginismo ou não. Porque só pelo histórico, falando desse jeito, a gente, num primeiro momento, quem está avaliando, pensa que realmente é um vaginismo, né? Então, tem dor, trava, não consegue, parece que tem uma parede. São coisas que a gente escuta muito de quem tem o vaginismo, tá? Mas e aí, Lô? Segue aí. Aí foram se acrescentando os anos, essa mesma dor e essa mesma parede. Não saía do lugar. Então, assim, foi passando o ano. Eu tive um acidente de moto, algumas coisas foram acontecendo. Então, eu entrei numa fase que emocionalmente eu estava arrasada. Aí, eu consultei há uns 5 anos atrás com uma ginecologista que me informou que poderia ser vaginismo. Isso numa consulta. Consultou, conversou comigo, eu expliquei para ela que eu estava sentindo dores já, vamos supor, se isso é há 5 anos, eu tenho 7 de casado, então isso lá pelo segundo ano de casamento. Então Uhum. já estavam sendo 2 anos com tentativas e dores e essa parede aí. Então eu falei, Sim. não, não tá certo. Fui até ela, ela me falou, Lorena, pelo que você tá me relatando, isso numa conversa, pelo que você tá me relatando, provavelmente é vaginismo. Você já ouviu falar? Foi a primeira vez que eu ouvi falar em vaginismo. É assim, essa ela me explicou, né, a questão, igual a doutora acabou de falar, que é uma questão emocional. Ela chegou a me passar, depois a doutora até pode me corrigir, que seriam 2 níveis comuns, que é a primeira a fase inicial, geralmente é quem está tendo a primeira tentativa. E tem mulheres também que às vezes depois de casada, às vezes depois de ter filho e tudo, também pode ter o vaginismo. Aí Então, falou, bom, na Lorena, verdade, são os dois tipos de vaginismo que a gente tem, o primário e o secundário. O aham, primário é quando as pessoas têm desde o começo, iniciou tentativa de relação, não consegue ter relação, tá? Depois, o secundário é quando a pessoa já teve uma vida sexual ativa e aí ela passa a sentir dor ou ter a dificuldade de ter a penetração. Então, é primário e secundário. É assim que é dividido na literatura, tá? uhum. Então, é essas diferenças aí que provavelmente ela deve ter tentado te explicar. E aí? Exatamente. Ela me passou isso e falou, Lorena, você se encaixa na primeira, no primário, justamente porque você me relatou isso daí. Aí ela me passou os dilatadores, ela chegou a me examinar e examinou e viu que estava tudo certo. Falou, Lorena, provavelmente é vaginismo. É importante que você tenha algum acompanhamento psicológico para você saber qual é a origem disso daí. Até o momento não ouvi falar sobre fisioterapia pélvica, nem nada, nada, nada. Só acompanhamento psicológico. Aí, e os dilatadores. Então, ela me passou o dilatador e me passou o acompanhamento com terapia. Então, eu comprei o dilatador, tentei colocar, são 5.
Não lembro agora se são 5. Depende da marca. Depende da Então, marca. hoje em dia tem o da Absolu, tem da Sexy Fantasy, tem da SOS, tem o Dell. Então, assim, tem o Feminists, eu não sei se eu estou esquecendo de algum. Outro dia eu vi uma outra marca que eu não me lembro muito bem. Então, cada um tem uma quantidade. Então, depende muito Uhum, da marca. Hoje em dia a gente tem mais, tá? Mas uhum, provavelmente, se você fez isso, sei lá, 5 anos atrás, talvez sim. ali na época tinha talvez o da Absolu e da Sexy Fantasy no máximo, Uhum, acredito eu. E aí? uhum. Eu não me lembro ao certo a marca, só que se eu não me engano eram 5 tamanhos, né? Aí eu não passei do primeiro. Desde o primeiro, muita dor. E a mesma parede. E o primeiro é do tamanho de um dedinho. Eu falei, gente, mas não tá certo, gente. Será? Ah, eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que o problema é maior ainda. Até que fui para acompanhamento com terapia, né? Já que ela indicou. Passei por terapia durante 3 meses. A psicóloga Elisângela, um amor de pessoa, ela cuidou de mim como se fosse vaginismo mesmo. Ó, Aí eu já isso fui dando aqui é o tamanho de isso um aqui. dilatador pequenininho. Então, ó, um pouquinho mais Exatamente. Não comprido que o passava meu disso. dedo, para quem não conhece. Então, ó, o dedo indicador esse daqui, ele é bem menor do que o dedo indicador, tá bom? E aí, É Rô, esse daí. Eu não desculpa. passei disso daí. Não passei disso daí. Aí veio, assim, uma avalanche de frustração. Eu falei, gente, se eu não tô passando do primeiro, como que eu vou ter uma vida sexual saudável? Não, não tá certo. Aí já vem a cobrança. Então veio a fase da cobrança, de que o problema estava comigo. Aí eu fui com a terapia durante 3 meses, tratando o vaginismo. Então, teve procedimento de, até mesmo porque eu relatei para a psicóloga que eu já estava mais afastada do meu marido. Por quê? É até uma coisa que eu conversei com a Dé quando eu visitei ela em São Paulo, comum entre as meninas que têm o vaginismo, que é a gente vai se distanciando, porque qualquer toque, qualquer ato de carinho na nossa cabeça é o quê? Vai levar ao sexo. É Mas o espera aí, gatilho que vai tentar a penetração lá eu na não sei fazer, frente. não vai dar certo, vai doer e vai ser horrível. Então, assim, toda troca de carinho entre eu e meu esposo me remetia à dor. Eu falava, não, se a gente se tocar muito, se a gente se abraçar muito, vai esquentar, a gente vai tentar e não vai dar certo. Era o que já tinha na minha cabeça. Não vai dar certo, eu vou sentir dor. Então, assim, a gente foi se distanciando. E ele, eu não tenho o que reclamar do meu marido, é um anjo, sempre foi muito paciente. E eu acredito que muitas mulheres têm maridos muito pacientes, só que tem outras que não têm parceiros pacientes. E é complicado, é bem difícil. Então a frustração dobra. Graças a Deus, meu marido ele foi bem companheiro, bem parceiro. E então a gente foi se distanciando, eu relatei isso para a psicóloga, eu falei, olha, trocar carícias, até o beijo do oi, do tchau, sabe? A gente se distanciou, virou amigo. Aí então ela foi fazendo todo esse procedimento de aproximação. Ela falou: olha, dá um beijo todo dia. É assim, regrinha, um beijo todo dia. Então, assim, a gente foi fazendo atividades, a gente foi fazendo dinâmicas para aproximar, porque ela queria começar lá do zero. Se você está se distanciando justamente porque lá no final você acha que não vai dar certo, então vamos começar do começo. Então, eu fui Sim. fazendo, só que só durante 3 meses, porque daí depois financeiramente não teve como eu continuar. Aí fiquei mais ou menos no gelo uns 2 anos, mais uns 2 anos. Já estamos indo para o quarto ano. Diagnosticada como vaginismo, ainda tendo dor e ainda distante do meu marido. Aí, Dé, foi quando aconteceu o quê? Eu dei uma pesquisada na internet, falei, gente, que tal é esse desse vaginismo? Acontece muito, não acontece, tem mais profissionais aqui, no entanto, que eu não tinha escutado sobre a fisioterapia ainda. Uhum. Foi aonde eu encontrei a doutora Débora, a primeira clínica de vaginismo e tratamento, na verdade, contra o vaginismo e dor na relação. Eu falei, gente, mas é aí que eu tenho que ir. Falei, bom, mas é São Paulo. Eu tenho que desembolsar um dinheiro, eu tenho que focar e tenho que ir. Até mesmo porque se for para fazer o tratamento lá, eu vou ter que ir e voltar. Ou ficar lá um tempo. Enfim, são muitas coisas que vêm na cabeça. Sim. Aí eu falei, e eu sempre gostei de coisas com excelência.
pessoas com destaque. Então, assim, eu acredito que tem muitas profissionais. Hoje em Maringá eu sei que tem muitas profissionais, muitas fisioterapeutas pélvicas, muitas psicólogas que trabalham com isso. Mas eu falei, não, vou na doutora Débora porque é a primeira clínica. Aí, beleza, eu falei, mas eu não sei quando. Aí ficou o ponto de interrogação. Então, o que que acontece? Eu fiquei nessa geladeira. Ai, não tenho dinheiro para ir lá agora, como que eu faço? Distante ainda. As poucas vezes que a gente tentava alguma coisa, eu já não estava tentando penetração. Eu falava, amor, não vamos tentar penetração porque não vai dar certo. Tem uma parede, eu tenho vaginismo, não vai dar certo. Eu emocionalmente, psicologicamente, eu não estou pronta. Então vamos só brincar, fazer alguma coisa diferente? Beleza. Até que eu li num fórum sobre vaginismo, mulheres que, gente, assim, foi a pior fase, uma das piores fases da minha vida. Por quê? Eu li depoimentos como se fosse um espelho. Eu até vou falar uma coisa aqui, a gente tem que ter um certo cuidado para se falar essas coisas, mas eu preciso falar, Dé, porque outras mulheres que possam passar por isso possam me ver como um espelho, assim como eu vi nos depoimentos. Então, eu Sim. vi depoimentos de mulheres que falavam assim: eu tenho 30 anos, sou casada há 6, já falei pro meu marido me largar, para ele viver feliz, já falei para ele me trair, que eu iria deixar, e eu já falei para ele fazer a força comigo. Então, É. assim, A gente é muito escuta isso triste, daqui com uma é muito frequência triste. grande. É muito triste. É É, muito assim, é triste. pesado. Hoje eu falo até que tô um pouco carregada, me segurando para não chorar, mas assim, eu falo já aliviada, porque assim, eu lembro que quando eu li isso, na época que eu fazia faculdade, eu ia de moto. E às vezes eu parava nos lugares meio escuros e falava, ai meu Deus, bem que podia aparecer. Olha, eu peço perdão, já pedi perdão para Deus e diante de vocês, mas é uma realidade. Eu tô aqui para falar o meu depoimento e dizer para vocês que eu superei isso. Então, eu cheguei a falar assim, Deus, bem que poderia aparecer alguém e me estuprar. É triste, é pesado, mas é verdade. Eu li muitos depoimentos que elas falavam isso. Eu falava, gente, mas eu também penso assim. E se Então, elas estão peraí, assim, então Lô. eu tô presa. Então, peraí, deixa eu dar uma explicação, porque do mesmo jeito que você estava no fórum, tem muita gente aqui. Então, assim, Sim. o que eu preciso explicar para vocês? Quem tem o vaginismo, que depois não era o caso da Lorena, né? E que a gente acha que não é até agora, quem tem o vaginismo não adianta você querer que alguém faça força, que você seja estuprada ou qualquer coisa do gênero. Não adianta. Por que que não adianta? O que vocês têm, quem tem o vaginismo, não é uma barreira que aí a hora que alguém forçar vai entrar e ok. Do mesmo jeito que eu já tive paciente que tentou a todo custo engravidar e depois queria fazer um parto vaginal, um parto normal, para achar que vai abrir tudo e depois tudo entra. Não é assim. Não é assim. Porque senão era fácil tratar o vaginismo. Você dava uma anestesia na paciente, colocava alguma coisa ali dentro dela, a hora que ela acordasse, ela estava livre do vaginismo. Então, não é desse jeito que funciona. Então, se você tá me vendo aí, tem um marido, não peça isso para o marido, porque a única coisa que você vai garantir é uma memória péssima com ele. E você vai ter mais medo dele depois disso ter acontecido. Então, não faça isso com você de forma alguma. Tá? Isso não vai resolver vaginismo. Isso só vai te causar mais um trauma. Então, por favor, não pensem que vocês têm que ser estupradas, seja por um conhecido, seja por um desconhecido. Não é isso que vai resolver o problema do vaginismo, tá? Então, o que que acontece? Ali existe uma musculatura que ela acaba travando, ela consegue contrair muito fortemente e impede a penetração. Então, o que você tem que dar jeito é nesse conjunto muscular. Então, é fazer com que essa musculatura não venha a se contrair. Então, isso é o tratamento para o vaginismo, tá? É daí que a gente diz que existe uma alteração física e que ela precisa ser tratada. É isso que eu falo aqui para as minhas pacientes de vaginismo, tá? Então,
Não adianta vocês quererem, sonharem, desejarem ser estupradas, pelo amor de Deus, isso não é para acontecer com vocês, tá bom? Vai lá, segue, Lô. Exatamente. É muito importante, eu acho, Dé, que na verdade essa é a chave principal do bate-papo de hoje, entendeu? Do autoconhecimento. Porque naquele momento que eu pensava da mesma forma que aquelas mulheres, e que muitas mulheres que às vezes estão assistindo a gente pensam, é exatamente isso. E é algo equivocadíssimo. Então, assim, o tratamento do vaginismo vai contra isso daí. O tratamento do vaginismo não Totalmente. é algo físico que você vai forçar. Não é. Não. Você vai Entendeu? permitir, que é algo Exatamente. completamente diferente. É você aprender a ter a permissão do seu corpo para entrar algo em você que você deseja, que você permite como um exame ginecológico e não forçar alguma coisa. Alguém estava falando aqui dos dilatadores. Dilatadores não é para ser usado forçado, empurrando. Não é desse jeito que se usa dilatador, pelo amor de Deus. Senão você só troca o pênis pelo dilatador. A ideia não é fazer isso. A ideia é resolver. Os dilatadores, ele tem que ser algo que vai te ajudar no tratamento e não algo que vai trocar o teu trauma do pênis pelo dilatador. Então não é para ser desse jeito. E aí, Lô? Porque, porque o problema, na verdade, não é nem o que está entrando. O problema é o ambiente que não está preparado. Então, a musculatura está rígida. Seja por uma questão emocional, psicológica, às vezes até alguma coisa anatômica, que a gente vai até chegar nisso conforme o meu caso. Então, assim, não se resolve vaginismo com força. É Exatamente. devagar, é com calma, é você se cuidando, é você se amando, é você se conhecendo com a direção de um profissional, como a Débora, que é a fisioterapeuta. Então, eu cheguei nessa fase de frustração, quero ser estuprada, que é uma das coisas mais vergonhosas para mim, mas eu sei que muitas mulheres passam por isso ainda, e é por isso que a gente está levantando essa bandeira da gente acabar com isso. Então, eu saí dessa fase, conheci a Débora, eu falei, eu preciso ir nessa clínica. Passou um tempinho, passou mais um tempinho, eu dei uma conversada com as meninas pelo WhatsApp, que, gente, o atendimento, não, olha, não tô querendo fazer propaganda no sentido de, ai, vamos lá, gente, mas a vontade, eu já falei pra Débora, eu ainda vou voltar pra lá pra tomar um café com ela e com a Tati, porque, gente, são sensacionais. E outra, Dé, nós mulheres que passamos por ginecologistas, sabemos que a gente conversa, né? Ah, eu fui no ginecologista tal dia e me tratou meio mal, ai, de qualquer jeito. Então, assim, tem esses profissionais. Quando eu cheguei na clínica, gente, eu fui tratada como se eu fosse uma pessoa única, como se não tivesse mais ninguém ali. Então, assim, desde o WhatsApp, uma conversa que ninguém estava me vendo. Então, a partir dali, eu já me senti parte da família. Aí, quando eu cheguei, um ambiente assim, gente, são pessoas capacitadas, sensíveis, assim, para resolver. Então, para quem está assistindo, que fala, ai, como que eu vou chegar, meu Deus, como vou falar sobre esse assunto, como eu vou me abrir? Vai na doutora Débora, porque ela é uma pessoa 100% capacitada, a equipe toda capacitada. Eu bati um papo com a Tati, vou falar aqui, com as pernas abertas, ela me ensinando que era o que ali e o meu marido do lado. Então, para vocês, isso numa primeira consulta, numa primeira ida lá para São Paulo. Então, assim, para vocês verem o nível de conforto que a equipe traz. Então, eu cheguei na doutora Débora e falei, doutora Débora, agora que vem a reviravolta, né, Dé? Eu É. falei, doutora Débora, a minha Não, história é vamos lá. assim, assim, Quanto assado. tempo, peraí, quanto tempo demorou depois que você me conheceu para chegar até aqui? Eu acho que foi mais ou menos um ano. Porque daí já Tá. tinha passado 4, eu fiquei nessa geladeira de mais ou menos um ano e meio. Conheci, Uhum. fiquei estudando, vendo os seus vídeos, vídeos antigos. Eu falei, vamos assistir, vamos ver. Porque ainda era o vaginismo na minha cabeça. Sim. Aí, Tentava aí fazer. ela chegou, a hora que eu olhei que ela era de Maringá, eu sempre olho de onde a pessoa é. Aí eu lembro que, acho que eu falei pra você assim, você é de Maringá? Aí você falou assim, sou. Eu falei, mas você só veio pra consulta? Eu falei, sim. Aí, sim. Aí você Aí,
Mas sério, porque, tipo assim, a pessoa vem de lá do outro estado pra ver que só pra consulta o negócio tá feio. Não, e ela ia embora no mesmo dia, No mesmo dia. né? Exatamente. E E aí aí? começou. E outra coisa que eu até falo, que eu falei para Dé esses dias, foi o quê? É, Deus sabe de todas as coisas, óbvio que a gente tem que ir atrás, mas eu, como cristão, penso assim: foi da vontade de Deus eu passar por essa experiência. Eu precisava conhecer a Débora, eu precisava conhecer a clínica, entendeu? Foram portas fechadas durante 7 anos para Débora ser usada como canal de bênção na minha vida. Então eu cheguei lá, falei, Débora, minha história é essa, contei toda a história, o medo, a dor, a rejeição, digamos assim, do ato. Eu falo, Débora, eu não quero, eu não gosto. Eu, na verdade, até cheguei a comentar, falo, nossa, até tenho sonhos, eu tenho libido e tudo, mas assim, eu não quero. Eu acho Eu que eu não lembro, nasci para isso. eu lembro que você me disse uma frase que foi o seguinte. Eu lembro que você tinha me falado uma frase que era marcante. Hoje eu olhei teu prontuário e aí você me disse assim: eu não me sinto competente para ter uma relação sexual. Eu acho que eu não Exatamente. posso ter uma. Eu Não, não não, me não sinto uma acredito. mulher competente para Não, isso. E aí? exatamente. Eu cheguei dessa forma. Se tem alguém aí assim, é comum, digamos assim, a gente se sente assim, não, mas eu acho que eu não fui feita. No entanto, que eu já falei pro meu marido, não, vamos separar, vai viver sua vida feliz e eu vou viver sem sexo, porque eu não nasci pra isso. Então eu relatei toda a minha história pra Dé, falei, já tô, ó, essa é a última. Eu tô desistindo, são 7 anos. Eu falei, não, menina, vamos lá. Até que chegou o momento em que a Débora foi me examinar. Falou, não, então vamos te examinar. Seja bem-vinda, a gente vai cuidar muito bem de você. Vamos te examinar pra gente, né? Você me relatou oralmente, agora vamos te examinar fisicamente. É, Aí porque foi quando a aqui, Débora me aqui é examinou. assim. Quando a paciente chega, a gente colhe todo o histórico, a gente escuta toda a história da paciente. Essa semana eu até falei para uma paciente: pode contar a sua história. Ela olhou para minha cara e falou: nossa, mas é tão aberto assim, tipo, eu posso contar o que eu quiser? Pode contar o que você quiser. Porque a ideia é que a maioria das pacientes que chega aqui passaram por muitos profissionais e muitas pessoas não escutaram realmente o que a paciente tem a Exatamente. dizer. Então, o nosso Exatamente. objetivo é escutar a paciente num primeiro momento. E é aí que a paciente conta tudo que para ela faz sentido e depois a gente direciona com algumas perguntas, se ficou faltando alguma coisa que a gente tem dúvida, e depois a gente examina a paciente fisicamente. Um ou outro caso eu faço diferente disso, dependendo do que a paciente começa a me contar. Igual outro dia teve uma paciente que chegou e falou: olha, a médica me falou que eu preciso fazer uma cirurgia. Aí eu falei, gente, eu não vou ficar perguntando um monte de coisa para paciente. Primeiro eu vou olhar porque a médica falou que ela precisa de uma cirurgia, para depois eu realmente fazer as perguntas que são cabíveis para o caso dela. Então, no caso da Lô, aí foi o que depois ela se trocou no banheiro, ela volta para a maca ginecológica e é quando a gente examina a paciente. E aí, Lô? Exatamente. Então, assim, a gente precisa passar pela experiência física. Então, eu fui, procedimento normal, que a gente vai no ginecologista, embora eu nunca tinha ido no ginecologista para fazer o famoso Papa Nicolau, já até tinha informado para a Dé, eu falei, nunca fiz exame. Beleza, então ela falou, então vamos examinar. Examina daquela, sempre com muita calma, que é o que justamente outros profissionais não têm. Então ela falou, Lô, pode ficar tranquila, eu vou cuidar bem de você. Vou tocar na sua perna, na sua coxa. Ela foi tocando, para justamente medir O medo. o medo, o nível, quanto a gente trava, porque o vaginismo é isso, né? É o travar, é o medo, é o nosso Sim. corpo dizendo não para qualquer toque. Então, muitas mulheres passam por isso. Aí ela foi indo na virilha. Ela falou: Lô, tudo bem? Eu, tranquilo. Preciso colocar o dedo, ok? Para te examinar. E foi. Vai daqui, vai dali, até que veio a surpresa. Lô, Então, e pior que eu não lembro assim, sabia? ah, Eu como que você lembro, lembra? eu lembro assim, que a hora que você ficou em posição ginecológica, eu olhei de fora. Eu Ah, olhei e falei assim, gente, eu tô vendo um negócio diferente. Aí eu falei, mas será? Eu nem coloquei a mão na paciente ainda.
Aí, Olha eu só. acho que eu lembro de ter falado pra você assim, escuta, eu acho que você precisa de uma cirurgia. Você não lembra Mas disso? foi depois. Foi Foi depois? depois, foi depois. Porque até o momento eu tava Então eu tranquila. acho, então eu Foi acho que depois. na minha Porque daí você cabeça, examinou. Então, porque foi eu acho que assim. na minha Você. cabeça eu já tava assim, meu Deus, ela precisa de uma cirurgia. Isso, não. Teve um momento que você ficou assim. Como que eu falo pra ela? E agora? Não, mas primeiro você foi tocando. Lô, eu Foi. vou precisar examinar. Aí no que você até falou, ó, faz É força porque como eu se você toco fosse de fazer fora. xixi. Isso. Isso. Aí foi onde você. Peraí. Peraí que tá Aí você, travando aqui, Lô. aí eu já Aí, foi. vi, aí eu já vi a sua expressão mais assim. Mas até hoje eu lembro, né, dessa forma, entendo por que que você teve essa expressão. Aí você, Lorena, é o seguinte, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Você falou desse jeito, eu tenho uma notícia para te dar. Mas é mais tranquilo também, é que assim, você já passou por ginecologista, você foi buscando meios para me falar. Eu assim, Mariana, você já passou por ginecologista, né? Então, o seu problema é físico. Mas como assim? É anatômico. Você tem. Aí você foi explicando a questão, né? É um septo vaginal. Aí veio aquele boom. Eu falo, gente, mas como assim? Peraí que eu vim resolver uma. Como assim que eu tô saindo daqui que é outro negócio que agora é cirurgia? Aí foi aí onde você foi me explicando. Então, aí nessa de explicar, a gente até combinou, você até colocou, acho que um algodão, né? Você Um falou, Lô, cotonete. isso, algodão, um cotonete. Você falou, Lô, são dois a princípio, porque fisicamente, olhando a princípio, aparentava ser dois orifícios, dois canais. Aí você me orientou, falou, ó, Lô, é o seguinte, é uma questão cirúrgica, não é uma questão de vaginismo, porque, pelo menos a princípio, porque conforme eu fui fazendo toque, você é 100% tranquila, relaxada. Então o problema não está ali. Porém, a gente, como o seu caso é cirúrgico, pelo que eu estou vendo aqui, anatomicamente tem um probleminha ali, a gente pode ver depois se vai precisar da sessão. Mas até aqui é o que eu posso te passar. É um problema anatômico, se chama septo vaginal, e você precisa de cirurgia. Aí É, eu lembro que eu saí de lá assim, mas é igual aquele meme do John Travolta. Mas como assim? E agora? Eu saí daqui crente que era uma coisa, agora é outra, agora é cirurgia. Aí você até me falou, conversa com a Tati e tal, né, pra ver. é. Ela é muito boa pra poder conversar também. Bate um papo se você conseguir, porque eu sei que você tem voo. Eu ia voltar no mesmo dia. Falei, não, eu vou dar um jeito. Eu desci, falei com meu marido. Eu lembro que eu peguei e falei assim, porque tinha uma outra paciente aguardando, eu fiquei meio assim. É outra coisa, é outra coisa. Aí ele ficou, outra coisa o quê? Aí eu tava em choque. Eu falei, é outra coisa, é um negócio chamado septo vaginal. Então, assim, se o vaginismo, a princípio, para mim, era uma novidade, Dé, porque até eu nunca tinha ouvido falar, entendeu? Nem na faculdade, nem no ciclo familiar, em nenhum lugar. Ninguém me falou, olha, tenho dor. Porque é mais comum do que a gente imagina. Ninguém fala, Então, né? ninguém conversou comigo. Ó, Lô, Sim. você sabia que eu tenho dor? E não é normal, não pode. No entanto, que quando eu cheguei na clínica, eu falei, Dé, pra mim, sexo é igual a dor. E você falou, não, não, não. Sexo é igual a prazer. Então, você foi feita para ter prazer, sim. Vamos Sim. descobrir qual é o caminho. Porque isso é uma frase que eu escuto muito aqui. Eu não nasci para isso, né? Então, assim, todo mundo nasceu para o sexo. Todo mundo deveria ser anatomicamente perfeita, né, para se entrar um pênis dentro do canal vaginal. Então a gente foi feito para isso, né, para procriação. Você pode até hoje não ter o desejo da procriação, mas você nasceu para isso. Então eu vou tentar explicar um pouquinho o que que é então da Lorena. É o seguinte, o canal vaginal, ele não é um tubo. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. Ele não é um tubo. Ele é uma parte coladinha ali na outra e que, se esticar, abre o espaço para caber o pênis ali dentro. Isso é o canal vaginal.
O que que acontece? Dentro do canal, a gente tem algumas rugosidades e tudo mais, né? Mas o que que acontece nesse canal vaginal? Ele tem que ter o espaço suficiente para esticar e caber um pênis ali dentro, caber um espéculo e tudo mais. Então, o que que acontece? Ó, alguém, já tentei suicídio. Não, isso tem Não é o jeito, pelo amor de tratamento, Deus. não resolve. Pelo amor de Deus, depois entre em contato com a gente aqui. Eu não quero ver frases desse jeito, desse tipo, fazendo o trabalho que eu faço. Eu tô aqui para isso e toda a minha equipe junto. Então, por favor, não me façam isso, O grupo do tá? WhatsApp ele serve como apoio justamente para isso, para segurar as pontas. Exatamente. A ideia Você é não está essa. sozinha, você não está Não sozinha nisso. tá. A gente tá aqui para te ajudar. Então, por favor, gente, vocês têm, quem tá assistindo aí, se tiver o problema, isso tem solução. Isso, a Solução. nossa clínica já tratou milhares de mulheres, entendeu? Então, vamos lá. O septo vaginal, ele pode ter vários jeitos, né? Então, o que que acontece? Ele pode ser dividido o canal em dois. Ele pode ter só uma tirinha aqui na lateral. Então, tem várias coisas. Ou seja, ele é uma tira de mucosa em algum canto que não te permite ter a flexibilidade que deveria ter para caber um pênis ali dentro. Então, o que você precisa pensar que o septo vaginal, ele é como se fosse uma mucosa que nasceu a mais ali, né? No caso da Lô, era exatamente isso. Existe septo vaginal também que ele reparte o canal assim, tá? Então, ele pode ser horizontal ou vertical, tem alguns que são meio tortinhos O assim. meu era assim, Tem de tortinho, lembra que tinha uma. Você até você foi a primeira que examinou, falou, Lô, é que parece que tem, eu consigo entrar no começo, mas eu não é. consigo tocar o colo do útero. E o outro ele é um pouquinho mais largo. É Então, assim o que você que que tinha que acontece? ficar. A tira de mucosa da Lorena, ela era reta. Só que o canal vaginal dela se estreitava. Então, o que que acontece? Quando eu avaliei, eu percebi que tinha o septo, porque era muito visível. Por isso que eu não entendi por que que nenhuma profissional tinha visto isso antes. Ela pode ter feito dilatadores e isso pode ter soltado, não sei porque eu não avaliei antes. Então eu vou contar para vocês do que eu vi. Então o que que acontece? Era dividido a parte de cima e a parte de baixo. E tem alguns septos que o que que acontece? Por que que a gente faz um testezinho com cotonete? A gente vê se tem ligação de uma parte com a outra, ou de baixo para cima, ou de um lado para o outro. E o que que eu faço? Eu passo o cotonete e tiro foto e mando essa foto para a paciente para que a paciente possa levar essa foto para a profissional, para a ginecologista cirurgiã, no caso. E aí foi o que eu disse para a Lô. Então, tirei foto de tudo, mandei para ela e falei: você vai na ginecologista e vai dizer, eu tenho um septo vaginal. Por quê? Se ela fosse daqui de São Paulo, aqui eu tenho algumas ginecologistas que já operaram minhas pacientes. Então eu sabia para quem encaminhar. Mas como ela está em Maringá, eu não sabia para quem encaminhar. Eu falei, então você vai precisar procurar alguém, mas você chega e diz que é isso que você tem. E aí eu falei para ela com a diferença do canal de cima, com a parte de baixo, que provavelmente ela teria que fazer uma ressonância para saber se ela tinha dois canais e se ela tinha Foi dois uma novela úteros. essa ressonância, hein? E aí, Não por consigo quê? fazer. Porque além do canal ser cortado, o útero também pode. Ou pode ter Sim. mais do que um útero, pode ter dois úteros também. Então, tem que ser feito exame, que aí isso eu, como fisioterapeuta, não consigo descobrir, nem a médica tocando só também não dá para descobrir. Então, ela teria que fazer exames para descobrir o que mais ela tinha para ela poder fazer uma cirurgia, né? E saber o que, que poderia ser feito com ela. E aí, o que mais eu disse? Eu disse para ela o seguinte: eu não sei se depois você vai precisar de fisioterapia, mas agora
O que vai te ajudar é a cirurgia. Então, assim, eu vi alguém falando assim, ah, muito bom que você foi honesta, alguma coisa assim, né? Alguém que falou isso aí. Então, o que que acontece? Dentro da minha clínica, vai ser tratado quem eu acredito que precisa de tratamento. Eu jamais vou passar um tratamento para quem eu acho que não precisa dele. E constantemente nós reavaliamos as nossas pacientes para ter certeza daquele diagnóstico que foi dado, se o que a gente está fazendo é o correto e se aquilo ali realmente vai ajudar a minha paciente. Né? A paciente, você imagina, a Lorena, ela vem de Maringá, me pega um avião, baixa aqui e eu falo, ah, então você precisa de fisioterapia, sendo que eu tô vendo que tem uma alteração anatômica. Deus me livre. Então, assim, aqui dentro não. E se as minhas fisioterapeutas, elas têm alguma dúvida quando elas estão avaliando, elas me chamam. Então, ou elas me chamam, já teve caso delas me ligarem, né, para me perguntar, Débora, tá acontecendo com uma paciente assim, assim, assado. Aí eu falo, você já viu isso? Não, então vê. Você já viu aquele? Já vi isso. Então, pode ser tal coisa. E aí eu vou tentando ajudar o máximo que eu posso, mesmo que não seja avaliação comigo. Então, não precisa ser uma avaliação só comigo, tá? Então, a ideia é ser honesta com todas as nossas pacientes em todas as fases. Todas as fases. Honestidade é algo que eu gostaria que alguém tivesse comigo se eu tivesse algum problema. Então, a mesma coisa eu vou fazer com qualquer paciente que tiver aqui dentro. Então, jamais vou passar um tratamento que eu não acho que seria o ideal para aquela paciente. E aí, Lô, conta aí o resto. Já expliquei muito. E foi exatamente isso, né? O problema era outro, mudou a perspectiva, mudou a solução, só que ainda assim, a Dé até falou, depois de você fazer a cirurgia, que é o passo principal para você resolver, a gente pode conversar caso haja a necessidade de sessões. Então, mas a princípio, Lô, é o que eu posso te orientar. Então, aí veio o baque. Peraí, já não é o problema na cabeça, algum trauma, então já é físico. Então, isso foi em dezembro, né, Dé? 22 de dezembro que eu fiz a consulta, vésperas do meu aniversário, meu aniversário é 24 de dezembro. Ah, Lô, deixa eu só explicar uma coisa. Por que que a Lorena passou com a Tati? O que que aconteceu? A Lorena veio de muito longe e uma das coisas era ela estava muito distante do marido. E a sensação que eu tive quando eu avaliei é que ela também não conhecia muito o próprio corpo. Então, eu não tinha mais horários naquele dia, então eu encaminhei ela para Tati, que é uma das minhas fisioterapeutas, né? Para que ela pudesse ser orientada, ter aula de anatomia, saber onde era, como se tocar, como se olhar, como usar, às vezes, uma cápsula vibratória, que é um vibradorzinho pequenininho, para ela começar a ter interesse no sexo novamente até ela fazer a cirurgia. Por quê? Porque não adiantava nada depois ela fazer cirurgia e tá anos-luz do marido. Então, a ideia foi que ela se interessasse novamente pelo sexo, se interessasse pelo próprio corpo, tivesse curiosidades, fizesse tudo isso antes da cirurgia. Depois da cirurgia, ela ia para a parte da penetração, porque o restante ela já não estava tendo interesse mais. Então, esse foi a forma que eu falei para ela. Eu falei, olha, você precisa curtir o que você dá conta, o que você consegue fazer. A penetração, você não consegue e não é por sua causa. Você tem uma alteração anatômica. Então, vai curtir com o seu marido o que você dá conta de fazer com ele. Então, agora você não vai nem tentar ter penetração, porque você já sabe que tem uma alteração aqui que não te permite ter essa penetração. Exatamente. Então, foi assim que ela foi para a Tati. A Tati super curtiu atender você e o marido, né? Então, foi algo que para a Tati também foi muito legal. Ela também super curtiu. Depois ela voltou na minha sala e falou, Débora, Lorena ficou super animada. Aí ali o marido super interessados e tudo mais. Acho que eles vão realmente se curtir até chegar o momento da cirurgia. Então, foi por isso que ela foi para a Tati. E aí, Lô? Exatamente. A Tati, ela deu uma aula de anatomia, ela informou não, me mostrou onde eram os pontos de prazer, que às vezes a gente acha que é só um ponto. Me falou muita coisa sobre mim
do que eu era capaz, entendeu? Então, assim, foi realmente uma injeção de ânimo e de uma forma muito descontraída. Então, assim, para quem tem vergonha, para quem tem medo de procurar ajuda, se você vai até o profissional que é sensível, que é humano, não tem erro. Então, eu fui até a Tati, ela me explicou, falou até sobre a higienização, me falou sobre muita coisa, assim, útil para a mulher, que eu garanto que muita mulher não sabe. Então, essa é uma equipe bem capacitada. Aí foi a fase, então, do peraí, agora eu preciso de uma cirurgia. Só que, como a Dé disse, ela falou, ó, Lô, você vai precisar de um exame para indicar até onde vai esse septo, para ver se ele vai até o útero, para ver se não vai, como que vai ser feito. Só que a ideia, eu até te comentei depois, eu fiz a ressonância magnética, só que, gente, foi até engraçado, eu saí de lá rindo. No entanto, que quando eu estava fazendo o exame, eu falei para a ginecologista que estava, eu falei, olha, você espera só um pouquinho porque eu vou precisar dar gargalhada. Eu já estava num nível, assim, eu tava nervosíssima, porque não pode se mexer, né, naquela cúpula, né, enfim. Eu falei, "Ai, deixa eu dar um pouco de risada, porque, enfim, eu já tava, olha, eu fiz 4 vezes o exame na mesma hora ali. E ninguém entende, né? Tem muita profissional que ainda É, não entende. Então, assim, infelizmente. eu fui fazer o exame, aí a enfermeira, né, que antes faz uma avaliação, pergunta quantos anos você tem, se toma medicamentos, a data da última menstruação, essas coisas básicas, essa entrevista básica pré-exame. Aí ela pegou e falou assim, casada? Eu falei, sim. Tem filhos? Eu falei, não. Aí eu fui falando informação, ela não entendeu que eu não tinha um buraco decente ali, não ia entrar. Ah, tá, porque assim, Lorena, a gente vai fazer o exame, tem que colocar um gel, porque daí esse gel vai preencher o espaço do canal para mostrar na ressonância. Aí eu falei, então, mas não entra nada. Ué, mas você é casada? Então, assim, ela ficou confusa. Então, tem muito profissional que não entende, pelo fato justamente É, do septo ser uma anomalia rara. É assim, rara que eu digo assim, não é toda mulher, não é em toda conversa que você fala, eu conheço alguém. Então, tem muita sim. gente que está assistindo agora e possa se enquadrar no vaginismo, mas tem gente que possa se enquadrar num problema anatômico. Então, foi onde eu fiz o exame, colocou o gel saía, porque, como eu disse, né, não passava de um dedinho. Por É isso que eu porque tinha muita dor. um dos orifícios da Lorena, o que que acontece? Ele estreitava e acabava ali. Então, se você põe gel nesse buraquinho, ele voltava. Então, ele Voltava. batia no fundo e voltava. Aham, Ele era, não era muito mais do que isso aqui. Então, sim. tinha que colocar, na verdade, no outro buraquinho. E aí, Aham. provavelmente, a mulher não estava conseguindo fazer. Aí eu já tava dando risada, fiz, enfim, não deu certo o exame 100%, mas o que acontece? Já mostrou, Dé, que o útero estava livre de septo. Então, o Sim. exame foi bom para isso. O útero não tinha o septo. Então, eu já sabia que era menos invasivo, que era menos dolorido, né? A recuperação, menos arriscado. Era só o canal que estava comprometido. Então, partimos então para os orçamentos, para as consultas, as avaliações, porque é um dinheiro que você investe, é uma recuperação. Eu estava trabalhando na época, né? Assalariado, horário ali e tudo. Eu falei, bom, vou ter que juntar um dinheirinho, vou ter que juntar um tempo para eu me dedicar a essa cirurgia. Mas eu já sei Sim. que é cirúrgica. E a todo momento a doutora Débora me mandando mensagem. A Débora me mandava bom dia, boa tarde, boa noite. Lô, como você tá? Você foi atrás? Você já viu? Conseguiu alguém? Qualquer coisa eu tenho contato aqui se você não conseguir ninguém que você sinta segura e tal, e perguntando a todo momento. Parecia uma mãe pra mim. Aí não tem idade pra ser mãe, né? Minha mãe não. Mas, enfim, um amor, assim, um cuidado. Aí, beleza. Até que eu consegui uma médica aqui em Maringá, a doutora Silvângela, e para fazer, ela me passou muita segurança, no entanto que eu tinha passado por outras ginecos e elas não tinham tanto conhecimento. Eu passei por algumas que me esticava e puxava e falava, ai, não, nossa, olha, vai ser desafiadora essa cirurgia, hein? Nossa, então assim, eu me senti, eu até falei brincando, eu me senti um boi de experiência. Aí até que eu conheci a doutora Silvângela, ela falou, não, eu fiz uma cirurgia dessa há 3 meses atrás, pode ficar tranquila, tem solução, vai dar tudo certo. Essa minha paciente já está até pensando em engravidar. Então, assim,
O problema era cirúrgico. Eu conheci uma profissional capacitada que me passou muita segurança para fazer a cirurgia. E graças a Deus eu consegui fazer a cirurgia no último dia 24. Então, assim, é uma vitória. De dezembro para cá, a minha perspectiva da vida sexual mudou completamente. Porque veio aquela fase dos 7 anos de frustração, de não se conhecer. Hoje em dia eu me fuço mesmo, o máximo que eu posso. Às vezes Isso sozinha, mesmo. às vezes com meu marido, para me conhecer, saber o ó, que tá me incomodando, ó, entendeu? Então, assim, eu tomei liberdade. Na verdade, a Tati e a doutora Débora me deram essa liberdade. Só que já era minha. Porque o Já corpo era já é sua. meu. O corpo é Aham. meu. Só que elas falaram, Lô, o corpo é seu. Tem essa liberdade. Então, aí foi aí onde eu vesti a roupa da superpoderosa e falei, não, é isso mesmo, o corpo é meu, não tem nada que me limite. Eu tenho uma limitação física que vai ser resolvida. Pronto. Agora a gente tem que dar sequência, como a doutora falou, né? Tem que continuar namorando sim. Depois a cirurgia namora mais ainda. Então foi onde eu consegui fazer a cirurgia, consegui resolver o problema do septo, removendo. Então são quase 3 semanas aí de cirurgia, de pós. Ou Eu ainda seja, é estou um na fase de pós-operatório recuperação. ainda. Isso, eu ainda estou Exatamente. na fase de recuperação. É a fase de adaptação. Eu até falei com a Dé esses dias que a gente estava conversando. Eu falei, Dé, é, eu tenho um vibrador que eu até chamo de Will, eu falo brincando, né? Porque às vezes a gente fica nessa, ai, vou ficar falando vibrador, vibrador. Não tem problema nenhum. Mas eu dei um nome pro meu vibrador. Aí eu falo pro meu marido, eu falo, olha, nunca tinha conseguido colocar o Will. Nunca. Depois da cirurgia eu consegui colocar. Só que aí onde eu falei pra ela, eu falei, Dé, só que eu tô na fase de adaptação. É. Porque há 7 anos eu não sabia o que que era a penetração. Então agora eu tô na fase de É uma entender adaptação, que né? foi removido o septo e de que tá tudo bem. Só que ela até falou, Lô, tranquilo, vai tentando, vai me mantendo informada, porque se você precisar de sessão, a gente vai conversar, a gente agenda, a gente marca, a gente combina. Porque, embora o meu problema tenha sido removido, veio 7 anos, veio aquela trajetória de 7 anos de desconforto. Então, eu tô Sim. nessa fase, já houve penetração, eu até falei pra Dé, houve penetração, só que eu não consegui ligar isso ao prazer. Por quê? Antes disso, o prazer estava de forma externa. Então, eu tô Mas, nessa ó, fase. independente do sexo, Lu, é aquela coisa que as primeiras vezes que se tem a relação sexual, dificilmente a mulher já sente prazer desde a primeira tentativa, desde a da primeira vez que consegue ter relação. Então, assim, é um processo não só para você. Então, agora você precisa encarar como início de vida sexual, onde tudo é Eu falei novidade. brincando, né? Depois da cirurgia, fiz num sábado, né? Meu marido foi me buscar, eu falei, agora eu não sou mais virgem, hein? Me segura. Tava me sentindo. Não, você me mandou uma mensagem. Eu lembro que era um sábado que eu vim atender. Você me mandou uma mensagem, acho que era umas 15 para 7 da manhã, se não me engano. Você falou: tô indo perder a virgindade. Não foi Aham, isso que você me foi. mandou? Foi isso mesmo. Foi, Achei eu já tava ótimo, dei levando na risada. esportiva, o fardo já tinha saído dos meus ombros, então assim, eu tava mais preparada. E agora eu tô bem mais preparada, já tô bem mais relaxada. Como eu disse, eu tô nessa fase de adaptação, porque eu Sim. até falei pra Dedé, eu não quero colocar 7 anos em 7 dias, eu não quero colocar uma Não, vida toda para ontem. É uma não coisa que muitas adianta. mulheres se cobram, né? Às vezes até Uhum. no tratamento, eu acredito que até você mesma possa dizer melhor. Tem muita mulher que às vezes se É, cobra. Não, mas é no primeiro. A gente não pode se comparar. Eu é. lembro que quando a Demi conversou comigo, ela falou, Lô, eu lembro que até no WhatsApp eu recebi o orçamento para 5 sessões, para 10, para 15. Ela falou só que cada caso é um caso. E pessoalmente a Dé também me falou, Lô, tem pacientes que resolvem com 2 sessões. Tem pacientes que Sim, resolvem com 15 sessões. Porque é de porque pessoa para pessoa, de caso para caso. o que que acontece? É assim, quando a Lorena foi para a cirurgia, a gente ainda não sabia como que ela ia se desenvolver no pós, que é o que está acontecendo agora e que na verdade está melhor, está bem melhor do que eu esperava.
Por quê? Tem algumas mulheres que quando começam a ter a penetração, mesmo depois da cirurgia, às vezes a gente descobre que ela tem sim vaginismo. Né? Então, ela Uhum. tinha, talvez por ficar forçando a tentar a penetração, o estímulo de dor foi gerando estímulos de contração e pode ter ficado com o Isso. vaginismo. Então, no pós que a gente vai descobrir. Então, eu fui tentando orientar o que a Lorena tinha que fazer em casa, para daqui eu tentar imaginar o que pudesse estar acontecendo com ela. Então, se ela precisasse, hoje a gente já tem os atendimentos online, então eu poderia tentar ajudá-la à distância, se não fosse possível, eu ia dizer para ela procurar outra fisioterapeuta, mas é aí que a gente descobre o que acontece. Eu tive uma outra paciente que ela teve que fazer cirurgia, ela tinha o útero também dividido em dois, essa ela teve que fazer fisioterapia pós. Então, não foi possível ter a penetração de imediato. Então, ela fez Mesmo algumas com... sessões e depois ela pegou e conseguiu ter penetração sem problema. Né? Uhum. Agora, no pós é que a gente vai ter essas descobertas. Então, eu já deixei a Lorena preparada que talvez depois ela precisasse de uma fisioterapia ou não. Até agora não está precisando. Isso, honestidade sempre. E um cuidado Sim, também ímpar. Todo momento perguntando, realmente. eu tô muito feliz que eu tô melhor. Ah, eu também. O marido Eu deve estar bem feliz também. principalmente. Sim, eu principalmente. Me Mas é muito conhecendo bom, melhor né? agora, é como eu falei, a questão da liberdade, o alívio de se sentir livre nessa posição de liberdade. Porque a gente sempre fala, a gente está na era de falar sobre a liberdade da mulher, mas a gente não usufrui da nossa liberdade com a gente mesmo. Então, assim, a gente tem que usufruir mais, entendeu? Usufruir mais da nossa liberdade com nós mesmos. A liberdade Sim, de errar, a liberdade de ter medo, a liberdade de procurar ajuda. Bater na é. porta de alguém, seja em São Paulo, seja em Maringá, onde for, e procurar ajuda. Só não pode ficar do jeito que tá. Com pensamentos ruins, de que não vai sair daquilo, de que não vai se resolver, de que não nasceu para aquilo. Hoje eu tenho outra cabeça. De dezembro para cá eu tenho outra cabeça. Com certeza. Que bom! Essa Que é a bom. nossa proposta aqui. Aham. A proposta da Clínica Débora Pádua com toda a minha equipe é justamente essa. É de escutar isso dessas mulheres depois, no final, que deu tudo certo. Porque assim, se Exatamente. você tem dor na relação, alguma coisa tem de errado. Então, é isso que você precisa pensar. Não acertou num profissional? Muda, muda. Uhum. Tem profissionais e profissionais nesse mundo. Então, assim, alguém vai conseguir te ajudar. Não é possível. E Todo mundo normal não nasceu é. pro A gente sexo. tem o de falar, ah, Não não, é. não é normal. Não é normal. Não é Sempre, né? normal. É O porque sexo eu até falava assim, digamos, pro meu marido, eu falava assim: "Ah, para você é mais fácil, porque para você vai colocar, eu vou receber". Então eu tenho que estar com a cabeça, com o corpo, com a mente, eu tenho que estar preparada. E mulher é assim, a gente tem que estar é. preparada para o momento. Então não é normal. Não. Não é normal. Quando você todo o nosso corpo, ele foi feito para, ó o sino tocando. Oh, o sino, Tem ai, uma que paciente da lindo. Tati agora que ia receber É, alta. Ela ainda falou para mim assim, Débora, a minha paciente das 8 vai ter alta. Ela pegou e falou assim, e aí, como que eu faço com o sino? Eu falei, pode tocar, não tem pode problema nenhum. E aí tocar. agora É eu tô bom que, escutando para quem aqui não que tá sabe, tocando. para quem está vindo pelo meu perfil, explica para o pessoal, Dé, para Aqui as é assim. meninas. O que que acontece? A gente tem um sino na nossa clínica. É um sino que fica aqui. Nós somos uma cobertura. Então a gente tem duas salas de atendimento embaixo, três salas em cima. Então você sobe a escada. Então, a hora que você termina de subir a escada, tem um sino, né? E esse sino é para que essas pacientes que estão recebendo alta, se elas quiserem, elas são convidadas a tocar o nosso sino da alta. E aí a gente tem, ó. Cada sala tem uma sineta dessa. Na recepção tem um sino um pouco maior. E lá em cima é um sino maior mesmo. E Aham. aí, quando a paciente toca,
o resto da clínica Toca inteira, também. respondemos com sino Ai, gente, é muito lindo, é muito para lindo. comemorar que essa paciente está tendo alta. As pacientes de Campinas, da região de Campinas, lá a gente não tem sino. Então, o que, que as nossas secretárias aqui fazem? Elas escrevem o nome numa folha sulfite e elas filmam elas tocando e Aham, mostrando que é para aquela paciente. Elas mandam para a Elaine e aí a Elaine mostra para a paciente que o sino foi tocado na clínica por ela, né? aham, é muito lindo Ó, isso. aqui tá dizendo aqui, a Ana Paula tá dizendo, eu não fiz isso. Vem aqui fazer, pode fazer quando vocês quiserem. Eu Quem ainda foi vou fazer, eu ainda vou fazer. quem foi nossa paciente que não tinha sino? Às vezes foi nossa paciente lá na Vergueiro, não tem problema. Pode vir aqui tocar o sino, a gente vai tocar o sino junto com você e vai adorar. É uma delícia quando esse É sino toca, lindo, é lindo. porque ele significa na clínica inteira que o trabalho da clínica inteira foi feito, né? Então isso pra gente é muito legal, né? Quando eu tive a ideia do sino, eu não tinha visto em lugar nenhum. Depois eu vi que alguns lugares eles tinham um sino assim quando as pessoas têm câncer e se livram do Aham, câncer e tocam, tal, mas eu não tinha visto. E aí eu queria que tivesse alguma coisa na clínica onde as pessoas, todo mundo da clínica participasse da alta da desse paciente. momento. Aham. Porque a gente dava alta dentro da sala, a paciente chorava, agradecia, fazia tudo. E aí, quando elas chegavam na recepção, elas já estavam um pouco diferentes da emoção da alta, Sim, né? aham. Então, as secretárias que fazem um bom trabalho, um ótimo trabalho, elas não participavam tanto disso. E aí foi Sim, uma maneira que eu encontrei, porque o sino tocando faz com que quem está na recepção se tenha esperança, né? Todas as fisioterapeutas que estão em atendimento escutam. Então, isso para elas é muito legal também. nossa. Então, foi uma coisa muito boa na clínica. Então, eu não sei o que os nossos vizinhos aqui pensam. Eu nunca perguntei para ninguém. Aham. Mas, para a gente, significa muito, né? Cada vez que o sino toca. É mais uma mulher livre do vaginismo, livre da dor, que pode ter uma vida sexual. Então, isso eu acho assim, as pessoas, as mulheres, elas têm que se ajudar. Mas eu não gosto muito de quem levanta a bandeira e só grita. Então, você Aham. levantar a bandeira e só gritar, talvez não faça tanto efeito como deveria. Então, eu acho que aqui a gente faz com que essa mulher se empodere do próprio corpo, da própria vida, da própria identidade, da própria sexualidade. Então, sem ter que falar muito. Então, na Sim, verdade, o sino soa como um grito para todo mundo, né? exatamente. Eu Então, lembro que eu tive contato com o sino pelos vídeos. Então, quem quiser entrar no canal do YouTube. Gente, eu achei a coisa mais linda. Eu lembro que eu chorei horrores quando eu assisti o sino. Nossa, eu chorei horrores, como se fosse um filme assim de romance. Eu falei, gente, eu quero isso, eu preciso disso. Porque a é, gente vê o olhar da paciente, a gente fala, gente, eu quero estar nessa situação, a gente vê o olhar de vocês também realizadas. É isso que é é. muito bonito da parte do sino. É uma realização mútua, não é só assim, ah, é uma paciente que foi. Não, é uma amiga que ficou. Então, assim, isso é muito Sem lindo. dúvida. Então, assim, pra gente, jamais é mais uma que se foi. Sim. Na verdade, é mais uma que a gente ganhou para a família Débora Aham. Pádua, né? Mais Sim. uma que a gente tem orgulho de dizer que saiu daqui muito diferente do que entrou. Então, a maneira que essas mulheres entram pela porta aqui, olham para as recepcionistas num primeiro momento com vergonha, com medo. Algumas chegam aqui passando mal de verdade, né, por medo. Algumas desmarcam várias vezes porque não tem coragem de vir. Algumas ficam menstruadas vindo para cá de nervoso. Então, Aham. isso para elas, o tocar esse sino significa toda uma trajetória, né? Nossa, Tanto Li. para elas quanto para a gente. Então, é muito gostoso. É muito, muito lindo, lindo, lindo. Ó, a Daiane,
A Daiane é uma das que está fazendo comentário aí, é uma Aham. das minhas ex-pacientes, que também vai contar a história dela daqui a alguns dias, dia 25. E a gente está com várias pacientes querendo contar a história, e eu tô achando isso sensacional. Nossa. Sensacional. Eu acho que nem nos meus melhores dias eu achava que isso fosse acontecer, sabia? Então, Faz assim, quanto tempo mesmo, Dé, que você está fazendo as lives? então, as lives têm pouco tempo, não faz muito Aham. tempo, tem poucas Aham. semanas. Mas o que que Sim. acontece? Quando eu comecei a tratar o vaginismo, que virou só tratamento de vaginismo, foi de 2013 em diante, né? Eu nunca mais tratei mais nada. Só que Uhum. antes disso, eu já tinha tratado outras pacientes meio picadas assim. A primeira paciente que eu tive de vaginismo, e que na verdade na época eu nem sabia que ela tinha vaginismo, era uma ex-freira e eu morava lá em Ribeirão Preto ainda. Uhum. Então, então tem muitos anos, né, o meu Muitos contato anos. com o vaginismo. E assim, a gente estava brincando agora esses dias, porque a Daniele, que é uma das minhas fisioterapeutas, a Daniele Moreira, ela teve vaginismo e ela foi minha paciente. Depois ela virou minha fisioterapeuta. Aí ela Aham. falou, aí alguém, a Flávia, que foi que deu o depoimento na terça-feira, falou assim: e aí? Tipo, você precisa fazer o teu, né? Não, a Com Dani, certeza. acho que foi a Dani, acho que a Dani falou assim, né? Precisava fazer o meu. Aí eu falei, e aí? Quem que vai fazer o meu? Aí as Aham. duas olharam pra minha cara. Aí a Flávia, você teve vaginismo? Eu falei, tive. Então, assim, Aham. a gente tem de tudo aqui dentro, né? Aham. Então, depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, a gente também precisava fazer o nosso depoimento, né? Precisa. Porque se a gente incentiva as pessoas a mostrar, né, a cara, contar a história, porque isso vai incentivar Aham. outras pessoas, eu acho que isso também tem que fazer, tem que ser da gente, né? Então, quem sabe Claro, com os certeza. próximos depoimentos aí serão os nossos também. Aham. E outra, porque assim, são histórias muito singulares, cada uma tem a sua história, mas em todas elas, para quem está assistindo e está na fase da insegurança, do receio de ir atrás, eu acho que os olhos brilham, porque eu Mas vi não, isso. mas Os não tenha olhos nem brilham, eu dúvida. assisti os vídeos no YouTube e eu falava, gente, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é para esse lugar que eu quero ir. É. Então, assim, esse vislumbre que a pessoa vai tendo em cada depoimento, eu acho que é uma injeção de ânimo, uma injeção de segurança. Então, é muito lindo esse projeto. Por isso que eu até te perguntei, faz poucas semanas, mas assim, está atingindo muitas É. pessoas e Das vai lives continuar faz poucas atingindo. semanas, né? Sim, Do grupo de WhatsApp já tem, já faz tempo. já faz um tempo, já faz um tempo, Uhum. né? Então, e assim, a ideia é que cada vez venham mais ideias legais para a gente Com poder ajudar certeza. mais gente ainda. Quanto mais Lô, canal e ferramenta de ajuda, melhor. nossa, mas não tenha nem dúvida, né? A internet foi algo que mudou, revolucionou o vaginismo, né? Sim, sim. E eu digo isso, que eu acho que esses depoimentos, um atrás do outro, eu quero que vire um marco dentro do vaginismo também. Sim. Porque até então só tinha tido o depoimento, tem outras pessoas, mas eu digo das minhas ex-pacientes, tá? Só tinha tido o depoimento da Elaine já há alguns Uhum. anos. A Elaine, Sim. ela é fantástica e ela super queria ajudar. E eu fiquei com receio na época dela Aham. fazer o depoimento dela gravado e tudo. Eu ainda esperei um ano do tratamento dela para ver se ela ainda continuaria querendo isso. E ela quis Aham. gravar, então ela gravou e ficou ela muito tempo. Depois a gente recebia propostas de ir em programa, tudo, mas a gente não achava ninguém que fosse lá querer Aham. falar. Então, Aham. agora o depoimento, um monte de gente fazendo depoimento é fantástico. De todos os lugares, de todas as histórias. Então, É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas falem de vaginismo, para que as pessoas aham. possam chegar nos médicos e dizer: será que eu não tenho vaginismo? Mas tem Aham. certeza que eu não tenho vaginismo? Esses dias Sim. teve uma paciente que falou: eu falei para o médico que eu tinha vaginismo, e a pessoa falou: isso não existe. Existe, existe. Se você não sabe, está Deus. escrito lá no DSM-5. Dá uma olhadinha que Uhum. você vai achar. Então, se vocês escutarem isso de algum médico alguma vez, peça: olha.
Ó, dá uma olhada no DSM-5, que lá tá escrito, tá? O que que é? Aham. Transtorno de dor gênito-pélvico. Se quiser procurar como vaginismo, tem no DSM-4. Então, às vezes, os médicos não têm o conhecimento e, às vezes, não tratam as pacientes como deveriam, Aí os médicos não infelizmente. têm conhecimento e ajuda também, e soma com uma. Ai, como que eu posso dizer? Como eu posso dizer? Nós mulheres, a gente vem dessa É uma linha de. cultura, né? Exatamente, a É uma gente já vem, cultura. soma a inexperiência do médico, né? Porque é absurdo um médico falar assim, se ter É, uma postura dessa. O ideal é que ele fale, olha, não conheço, não tratei, mas vamos estudar. Então, assim, exatamente. aí soma essa inexperiência com a cultura que a gente tem de que não vamos tocar no assunto, Sim. não vamos falar disso. A gente tem que falar assim de órgão genital, de genitália, de Tem! vagina. É o nosso interior, faz parte da nossa vida. Então, assim, É só mais uma parte do nosso corpo. Você tem vergonha de falar exatamente. nariz? Você tem vergonha de falar ouvido, orelha? Não, Não. Por olho, que você tem vergonha de falar de vulva, falar. vagina? É só mais uma parte do teu corpo. E a Não gente tem vem o dessa porquê. cultura de ser vergonhoso. Então, É. assim, eu até uma coisa, já para finalizar, mas assim, eu até te relatei na época quando a gente conversou, a minha mãe veio de uma experiência ruim na primeira relação dela, ela era menor de idade, ela teve eu na adolescência, meu irmão mais velho na adolescência, e ela teve o ímen elástico. Então, assim, são vários os termos, várias as limitações É. possíveis que Então, possam ter. alguém Então, a estava gente tem perguntando que ir isso. atrás. Ó, alguém estava perguntando isso, Lô. Eu tenho vaginismo e ímen complacente. Tem solução? Primeiro, a gente tem que chegar à conclusão que você realmente tem um ímen complacente, porque eu já recebi trocentas pacientes aqui com esse diagnóstico e não era isso que a paciente tinha. Até hoje, que um ímen complacente mesmo que eu já vi foi um. Uhum. E eu sei lá, a última vez que eu contei o número de pacientes que eu tinha tido, sei lá, umas 5.000. Então, assim, Aham. só vi um. Então, primeira coisa, você precisa ser avaliada para saber se você tem uma alteração no seu ímen. Existem Sim, ímens complacentes? Existem. E se você, sei lá, se for eu que for te avaliar, se eu ver que você tem um ímen complacente, eu vou te dizer, vai para cirurgia. E não vai sim. fazer fisioterapia. Agora, Aham. só que, por exemplo, essa paciente que tinha ímen complacente, ela já tinha relação sexual há 2 anos, ela tinha penetração total em toda a relação sexual, mas ela tinha dor. E a hora que você testava a musculatura e tudo, ela não tinha alteração, ela tinha uma alteração no ímen. E aí foi o que eu falei para ela: você precisa de cirurgia. Então você precisa fazer a retirada do teu ímen. Então, Aham. precisa de uma boa avaliação para ter certeza que realmente o problema é o ímen ou não, porque pode não ser o ímen, tá? Aham. Deixa eu só falar mais uma coisinha que eu tinha visto aqui, Lô. Alguém falando assim que pompoarismo ajuda. Eu, Débora, sou fãzaça de pompoarismo. Eu acho que as pessoas têm que fazer. Eu acho que contração durante a relação sexual faz diferença na sensibilidade da mulher, na sensibilidade do homem. Acho que faz total diferença. Eu não aconselho pompoarismo para quem tem dor. Primeiro Uhum. você trata a dor. Depois você vai brincar com a musculatura que você tem durante a relação sexual, que é a gente dá o nome de pompoarismo, tá? Então, assim, eu, Débora, pode ter outra fisioterapeuta que trate diferente de mim, tá? Usa o pompoarismo a favor, tal, sei lá, pode até ser que tenha bons resultados, mas eu não sou a favor. E olha que eu Aham. dei aula de pompoarismo, no meu livro tem um capítulo de pompoarismo, mas quem tem dor, eu não indico fortalecimento, tá? Isso eu não indico. Eu acho que você tem que resolver um outro problema primeiro, que é a dor. Às vezes é um excesso de contração, tem medo, tem várias coisas aí que tem que ser resolvidas antes de você brincar com a tua musculatura. Apesar de eu ser bem a favor do pompoarismo, tá? Não é É, brincadeira, né? É uma coisa a ser levada a sério, tem inúmeras possibilidades, sim. inúmeros profissionais capacitados para fazer uma avaliação correta, né? Então a gente tem que quebrar a barreira do medo, da vergonha e da insegurança, quebrar e procurar ajuda.
para ter a direção correta. Não, mas não tem nem dúvida. Tem profissionais para isso. Você precisa de ajuda de um bom profissional para que você tenha o resultado que você espera. Tomar vinho, gente. Vai tomar vinho depois que você conseguir ter relação. Porque tomar vinho para tentar diminuir a tua sensibilidade, Nossa. a tua contração e conseguir ter penetração, se você realmente tem vaginismo, infelizmente não vai acontecer a resolução do teu problema. Porque se não fosse, seria fácil, não precisava ter uma clínica com 7 fisioterapeutas. Então, não é tão fácil de resolver assim, É um tratamento, né? infelizmente. É um Na verdade, é um tratamento. tratamento porque é uma causa. A causa, né, é a musculatura que está com problema. O problema está na Sim, musculatura. sim, Seja sem de dúvida. origem emocional, algum trauma. Então, assim, o problema está na musculatura. Então, não é um vinho. A Não, química do vinho não vai te fazer nada, forçar não vai não. fazer nada. Então, existe apenas um tratamento com vários processos, com vários métodos, mas existe um tratamento contra o vaginismo, que Sim, é quebrar esse bloqueio da musculatura, né? isso. Não existe outra forma. Outra coisa que me perguntam, relaxante muscular, adianta? Não, não. Senão você tomava Dorflex e estava tudo resolvido também. Também não precisava ter uma clínica. As pessoas não Exatamente. precisavam pegar o avião para chegar aqui e eu indicar um Dorflex. Apesar de Exatamente. fisioterapeuta não pode indicar medicação, tá? Mas Aham. não é isso que vai resolver também, tá? Estão me perguntando aqui sobre dispareunia. Quem tem dor na relação consegue ter a penetração, mas com presença de dor persistente e recorrente. Ela pode ser na entrada, como a dispareunia de entrada, pode ser no fundo, como dispareunia de profundidade. Então, precisa pesquisar. Primeiro, se não tem nenhuma alteração, infecção, inflamação, nada desse tipo. Se não tem nada desse tipo, você precisa ser avaliada por uma boa fisioterapeuta, tá? E aí a gente vê se você realmente não tem nenhuma alteração. Existe essa dispareunia que com a fisioterapia também resolve, ou pelo menos resolve na grande maioria dos casos, tá? Aí me lembrei de alguma coisa aqui que eu escutei agora essa semana também, mas agora me fugiu. Eu fui lendo aqui algumas coisas e acabei me perdendo em alguma Olha, coisa que teve eu. gente que já tomou Dorflex, teve gente que já ficou embriagada, não resolveu, porque realmente não é esse o caminho. Não, não é esse o caminho. Quem aqui falou de tentar se matar, pelo amor de Deus, existe tratamento para o vaginismo. Eu sei que ele causa um transtorno muito grande na vida de vocês, mas Só isso quem não quer passa. dizer que você precisa tirar a sua vida, tá? Eu já tive outras pacientes que, infelizmente, tentaram também fazer isso. Então, assim, por favor, nós estamos aqui para isso, né? Eu tenho uma clínica enorme com profissionais fantásticas. As minhas fisioterapeutas aqui, a minha equipe é maravilhosa, tá? Trata É todas mesmo. as pacientes com o maior amor e carinho possível. Então, não é para você tentar fazer isso. Entre em contato com a gente que a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível e o mais rápido possível também. Ah, uma coisa. Na outra live, gente, eu falei do sorteio que ia ter lá nos dilatadores vaginais. Eu não sei se eles publicaram já quem foi sorteado. Então, se alguém que está aqui participou da outra, entra lá no Instagram deles e dá uma olhadinha. E hoje eles mandaram para mim o seguinte: um cupom de desconto. Quem estiver assistindo, quiser comprar alguma coisa, dilatadores vaginais ou qualquer coisa para o teu tratamento, tem lá um lugarzinho que você pode colocar uma senha de desconto. Então, se você escrever lá Clínica DP, que é de Débora Pádua, aí você tem um desconto também. Porque eles falaram, Débora, a gente pode fazer isso porque a gente consegue dar desconto para um monte de gente ao invés de fazer o sorteio. Falei, então tá bom. Então, quem precisar de alguma coisa lá da loja da fisioterapia pélvica, é só entrar lá, colocar Clínica DP e aí vocês têm um descontinho a mais, tá bom? Então, hoje a gente não teve sorteio porque eles abriram espaço para esse desconto para todo mundo que entrasse, tá bom? Lô, acho que é isso. Sim, acho que Acho é que isso. acho que você mostrou a que veio.
Fui feita para o sexo, Bom. sim. Foi feita para o sexo, sim. Então, agora, bem, é curtir. Você sabe que se precisar da nossa ajuda, estamos aqui. Espero que não precise, e é assim que a gente Aham. sempre fala para todas as nossas pacientes, que a gente espera que Josi, vocês não não desiste, não. precisem. É, Ah, ó, Josi, falando que já pensou em desistir. Eu também passei por 7 anos não. querendo desistir, terminar o relacionamento, mas não resolve. Não Não desista, resolve. não desista de jeito nenhum. Não é A gente fácil, não é simples e não é rápido. A gente não pode vender dessa forma, né, Dé? Não é é, simples. não, Não é não é rápido e uma não vai ser coisa fácil. simples. Agora, Mas existe solução. se você for pensar, se você precisa de um tratamento de fisioterapia, às vezes teu tratamento vai durar aí 2, 3 meses. Dois, É, 3 meses, quem está sofrendo anos é bem pouco tempo, né? Se você nossa, for pensar pela quantidade de tempo que você está sofrendo, o quanto de energia aquilo ali demanda na tua vida, então assim, é bem pouco tempo, mas é realmente um processo, é um processo. Gente, eu preciso exatamente. mandar beijo para todas as nossas Eu também. ex-pacientes. Apareceu um monte de gente ali, ex-pacientes das meninas todas, da Elaine, da Dani, da Rose. Meu Deus, é muita gente. Eu vou ficando desorientada com esse povo todo que vai passando, vai passando, vai Muita passando gente aqui. mandando beijo, né? Um monte de gente Parabéns. mandando beijo, a Ana Paula. Olha, e a live vai ficar gravada sim. Então, daqui a pouco a gente disponibiliza, que eu vi um monte de gente perguntando sobre isso, Sim, tá? Se mais ex-pacientes nossas, lá, ex-paciente da pra Cris, a Tati, Cris. então, se outras ex-pacientes nossas estiverem aí, quiserem participar de novos depoimentos, de novas lives, é só entrar em contato com a gente ou com a fisioterapeuta, tanto faz, e aí a gente vai conversar que dia que é o melhor para vocês, tá bom? Semana que vem tem uma outra live na terça-feira que a gente ainda não tem certeza, mas eu acho que vai ser de um casal. Então, eles vão contar Olha, juntos, que eles legal. vão contar juntos a história deles. Tomara que dê certo dele participar também. Ela já está confirmado, ele é que eu ainda não sei, mas vamos torcer. Vai ser o primeiro depoimento de casal nas nossas lives. Vai ser Olha, bem legal tá também. ficando um babado essas Tá, lives, menina, tá? tá. Daqui a pouco eu não atendo mais, não, só faço live. É verdade, é verdade. Aqui não vai ter que aumentar a equipe, porque a Débora vai ser a garota propaganda. Ai, que horror! Meu Deus, nasci para isso não. Ah lá, Não, tá Tati, fazendo um meninas que ótimo estão trabalho. receosas, mandem mensagem para a clínica. Isso. Ó, Isso, Odete, fala quais são então entrem no as formas de entrar em grupo. contato com vocês, as formas de chegar até essa Ó, segurança, quando a essa gente equipe. desligar aqui, quando a gente desligar, as pessoas podem já pelo próprio Instagram. Instagram entrar em contato com as meninas e colocar lá que quer entrar e colocar o telefone que elas já entram em contato e já colocam lá no WhatsApp para fazer parte do nosso grupo. Quem já tiver o número do WhatsApp da clínica, só mandar lá, Vitória, Ju, me coloquem no grupo. E aí elas já incluem vocês também. Aí no Instagram ou no site também tem ali o número do WhatsApp, o número de telefone. Então tem tudo. Só não me perguntem o número do telefone que eu não sei de cor, não, gente. Eu não sei de cor nem o número do meu celular, juro. Sério mesmo. Mas tá Eu tenho, tudo eu aí, tenho né, na dois página. celulares. Um eu sei e o outro eu não sei. Quando me perguntam, Aham. só dá o número de um, porque do outro eu não sei. Só meu marido que sabe o número desse telefone de cor. A pessoa é louca, meu Deus. Lô, muito, 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 muito grata por você, viu? Aham. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Só para avisar, o nome da doutora salva no meu WhatsApp tá escrito assim, doutora Débora Pádua Anjo, porque ela foi Ah, um anjo na minha bonitinha. vida. Sim, foi um anjo na minha vida. Eu conheci há um pouco mais que um ano o trabalho e eu tive a graça imensa de Deus de conversar com ela pessoalmente em dezembro. E hoje a gente está aqui resolvendo essa situação, com um sorriso no rosto, com uma Dando um esperança maior jeito no aí. seu Golias, Com saciou certeza. ele.
Derrotei o meu Golias, esse foi o meu Golias. Para quem aí falou de suicídio, de desistir, como se chama isso de Golias? Foi o que eu chamei. Foi um Golias que eu venci com a graça de Deus e a doutora Débora, e a clínica dela foi um canal de bênção na minha vida. E É muito um bom, anjo. muito bom escutar isso, viu? Se você perguntar para os meus filhos, eles não vão dizer que eu sou anjo, não, minha filha. Tá Meu, certo, tá meu, certo. ma- meu marido, então, nem se fala. Ah, de TPM, então, eles vão falar, olha, acho que não, hein? Acho que não, é outra Débora, não é esse anjo, não. Esse anjo não tem dentro de casa, não. Não, mas é sim uma profissional impecável, sensível. Gente, quem estiver passando por aqui, até quem vê depois, quem estiver vendo gravado, não deixa de entrar em contato pelo Instagram, tem o canal no YouTube, assistam os vídeos que tem lá, autoexplicativos. Tem vídeos antigos de quando a doutora Débora É. começou. Então, assim, é ferramenta o suficiente, material suficiente para vocês se animarem e irem até o profissional. Ó, minhas físios que estão aí, Elaine, a Um beijo. Tati, estão tudo aí. Beijos para vocês. Ah lá, meu marido tá dando risada de mim, da minha TPM. Ai, Marido que ai. tá lá cuidando dos filhos para eu estar aqui. Lô, se É cuida. isso então. Se Aham. precisar, estamos aqui e muito grata por tudo, Logo, viu? logo eu vou ir para São Paulo para a gente tomar um café. E te espero aqui para tocar o teu sino. Vou tocar sim, eu posso, né? Não é o Bad News, mas eu Claro posso, que né? pode, claro que pode. É uma paciente que se resolveu. Então, pra gente, pode tocar o sino. Ai, eu quero muito tocar esse sino, então. Muito bem. Gente, um beijo, boa noite para Beijo. todo mundo. Obrigada por terem ficado com a gente esse tempão. Entrou um Isso. monte de gente. Acredito Aham. que esse vídeo vai ser útil para muitas e muitas Muita mulheres por gente. aí. Dai, te espero daqui a alguns dias aqui. Ó, gente, beijo. Beijo. Beijo, Lô. Boa noite. Se Beijo, Dé. Até cuida. mais. Tchau, gente.